Bom, continuando o nosso estudo a respeito dos títulos de crédito, nós vamos falar agora a respeito da duplicata. E o que a gente tem para entender a respeito da duplicata? A primeira questão que precisa ser demonstrada a vocês é que a duplicata é um título tipicamente brasileiro. Ele é uma criação do direito brasileiro, né? Então a gente precisa entender primeiro que a duplicata é um título causal, né? Ele tem uma causa, ele tem uma origem necessária. Ele só pode ser emitido a partir de um contrato de compra e venda mercantil ou de um contrato de prestação de serviço. Então a duplicata é um título típico do comerciante, do prestador de serviço, que vai fazer as suas vendas a prazo. Então, a primeira característica dela é isso, que ele é um título causal. Ele tem uma causa necessária, ele tem um motivo necessário para dar a origem. Outra coisa interessante a respeito da duplicata é a respeito do Instituto do Aceite, né? Para que a duplicata seja um título abstrato, é necessário que este cliente, que nesse caso vai ser denominado como sacado, esse cliente deste comerciante, deste prestador de serviço, né? A partir do momento que ele faz a compra, se emite uma nota fiscal fatura ou uma fatura, a partir desta operação aí, em que é emitida a nota fiscal fatura ou uma fatura, você pode, o comerciante vai poder extrair esta duplicata. Né? E quando ele extrai essa duplicata, se o cliente, se o comprador assinar no local próprio, né, denominado local de aceite, em que ele concorda com a ordem do comerciante para pagar este título, essa duplicata ela se torna abstrata. Então, a partir do momento que se tem a assinatura do comprador, esse título se torna abstrato e ele pode ser executado diretamente. Mas digamos que esse cliente não assinou esta duplicata no momento da compra, não foi possível emitir essa duplicata, né? A maioria dos comerciantes não emite a duplicata no mesmo ato de compra. Então, a duplicata, posteriormente, ela seria ou será enviada para este cliente. E se esse cliente se recusa a fazer o aceite? Aí nós temos o chamado protesto por falta de aceite. Este protesto, ele vai suprir a assinatura deste comprador. Então, se a gente entender aqui, o aceite na duplicata, ele é obrigatório. Por que ele é obrigatório? Porque esse cliente já efetuou a compra, ele já assinou o comprovante de entrega das mercadorias, que é o canhoto da nota fiscal, ou o conhecimento de transporte quando essa mercadoria chegou, e ele fica vinculado, ele tem uma obrigação legal de aceitar a duplicata, concordar com a ordem deste comerciante ou deste prestador de serviço em pagar aquele título naquela data determinada. Então aí, quando ele se recusa a fazer esse aceite, existe o chamado protesto por falta de aceite. Né? Com o protesto por falta de aceite, se presume que este cliente concordou com isso, haja vista ele não fez sustar este protesto. Bom, se não há este protesto por falta de aceite, né, essa duplicata é válida sem a assinatura do cliente? Olha, para fins de execução, é necessário, né, que seja lavrado um protesto. Né? Chegou o momento do pagamento, essa duplicata foi extraída, ela venceu, né? Só que essa duplicata não tem aceite. Este comerciante, esse prestador de serviço, ele pode executar essa duplicata sem a assinatura do comprador, sem a assinatura do sacado? Pode. É isso que nós vamos ver lá no artigo 13 e 14. O protesto da duplicata sem o aceite, né, que não foi paga na data aprazada, ele é uma pré-condição, ele é o chamado protesto necessário. Para que eu execute essa duplicata sem aceite, o primeiro requisito é protestar essa duplicata por falta de pagamento. Depois que eu faço o protesto por falta de pagamento, eu vou pegar este instrumento de protesto, eu vou juntar a duplicata, eu vou também juntar a este processo o comprovante de entrega das mercadorias e aí eu poderei ingressar com ação executiva.
né? Então é essa a pré-condição para você executar uma duplicata sem aceite. Ao passo que, se essa duplicata já está com aceite, com a assinatura do comprador, desse sacado, você simplesmente junta esse título com a petição inicial da execução. Então fica bem mais simples. Você não precisa nem fazer o protesto por falta de pagamento, porque o título é executivo. Não é pré-condição para você executar um título executivo o protesto, tá? O protesto, neste caso da duplicata, ele é necessário porque a duplicata não tem a assinatura do comprador. Então você vai suprir isso apresentando o comprovante de entrega das mercadorias assinado e o protesto, que é a prova que ele foi intimado para pagar pelo tabelião e ele ignorou esta intimação do tabelionato de protesto, né? Outra situação que nós precisamos entender, que para manejar esta ação que eu estava mencionando agora, né, nós temos os prazos a serem respeitados, é o chamado prazo prescricional. Se você não observa este prazo prescricional, você perde o direito de ação executiva. Essa duplicata vai deixar de ser um título executivo e vai ser simplesmente um escrito de dívida, ele não vai ter o caráter de executividade, né? Você terá que entrar com outro tipo de processo, uma ação de cobrança, uma ação monitória. Mas o prazo prescricional de qualquer portador desse título contra o devedor, contra o sacado, é de 3 anos. O prazo de prescricional do portador do título ou do beneficiário contra qualquer um dos coobrigados será de 1 ano. E o prazo prescricional entre coobrigados será de 1 ano também, um contra os outros. Então nós temos o prazo primeiro de 3 anos, que é do portador do título contra o devedor principal. Nós temos o prazo de 1 ano a contar do protesto, eu esqueci de mencionar, este prazo a contar do protesto de 1 ano, do portador contra os chamados coobrigados, endossantes e avalistas de endossantes. E o prazo final, que também é de 1 ano, quando um dos coobrigados paga, ele tem, a partir do dia que ele pagou, do dia que ele foi demandado, mais 1 ano para cobrar dos demais.